Fala, galera! Estamos de volta com o GBA Esportes, né? Que ele não é novidade para os seguidores do Guia Brasil América, mas é novidade comigo na apresentação, Ana Beatriz Ayati, e num novo formato, porque agora a gente tem um canal só para o GBA Esportes, em que a gente vai falar de esporte até dizer chega. E aí, para essa primeira participação, né? Porque o programa, para mim, só por ser o primeiro, já é especial, eu quis fazer dele ainda melhor. E aí, claro, fui lá nas minhas opções e selecionei duas mulheres que, assim, estudam e falam de esporte como pouquíssimas, que estão sempre enriquecendo aí o nosso espaço no esporte, porque é o nosso local de fala, sim. E aí, para começar, eu vou trazer a Natália Coelho, que é a rainha do futebol e do basquete. Qualquer coisa que vocês precisarem saber de basquete rubro-negro é chamar a Natália Coelho do Coluna do Fla, e que eu tive prazer de trabalhar, tenho o prazer de ter na minha vida também. Bem-vinda. Bia, muito obrigada pelos elogios. É uma honra, um prazer estar aqui com você, com a Letícia, ainda mais na estreia do programa. E vamos falar de esporte, que a gente também sabe fazer isso. Muito bem, até. Tem uma coisa que a gente sabe fazer, né, amiga? É perder tempo falando de Flamengo, né? E de futebol. E você de basquete, principalmente. E a minha outra escolha, minha outra queridíssima nesse meio, é a Letícia Mendes, que também trabalhou comigo, sentou ali naquela mesa rubro-negra para a gente analisar o Flamengo numa época que era difícil analisar o Flamengo, era sofrido, era doído, era difícil. E a Letícia estava lá e ela não só comentava e participava, mas ela apresentava o mesa. E tinha assim, tinha só fera também, era o Túlio Rodrigues, o Léo, e ela dava conta do recado, chamava a responsabilidade. E agora sou eu apresentando um programa para você, né, amiga? É uma honra estar aqui, principalmente no primeiro também, ouvindo todos esses elogios. Você é maravilhosa. É uma honra também estar com a Natália, que eu fico lá acompanhando pelo Twitter, sabe muito, eu já vi. Vambora. Vamos fazer essa mesa feminina, porque afinal de contas a gente não vê muito por aí só mulheres debatendo, né? Então vamos mostrar que a gente sabe falar muito bem, que a gente está aqui para analisar. E vamos começar falando, lógico, do tema de hoje de Flamengo, porque se tem uma coisa que está no foco é o Flamengo, quem vem, quem vai, quem fica, quem não fica, e o que o Flamengo propõe aí para a gente em 2020. Então vamos lá, 2020 começou do jeito que terminou 2019, né? Flamengo ganhando títulos, ganhou a Supercopa do Brasil aqui em Brasília contra o Atlético Paranaense, depois ganhou a Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, ganhou a Guanabara, foi para a final do Carioca e conquistou seu 36º título, ampliando a vantagem contra o Fluminense, que foi inclusive adversário da final. Tava tudo bem, tudo maravilhoso, o flamenguista tirando onda, achando que não vai ter preocupação em 2020 de novo, até que apareceu o Benfica na vida do flamenguista e mudou o rumo. Trouxe uma preocupação aí que o flamenguista não estava esperando e contratou Jorge Jesus. Tirou o técnico do Flamengo, o Mister Rubro-Negro, né, que trouxe a revolução, que fez acontecer, fez um 2019 emblemático com a conquista da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, quebrou recordes atrás de recordes, enfim. E aí, para começar já o debate, eu quero a opinião de vocês, assim, do que vocês acham que o Jorge Jesus deixa? Qual o legado do Jorge Jesus pro Flamengo, dentro e fora de campo? Pode começar aí quem quiser pegar a palavra. Pode ir, Letícia? Eu tava com o microfone desligado. Olha, o legado do Jorge Jesus no Flamengo, para mim, como a Bia bem disse, vai muito além do campo ali, das quatro linhas. Ele veio, revolucionou o futebol brasileiro, mostrou que a gente não precisa jogar recuado, como os técnicos daqui costumam fazer. Ele veio mostrar que o Flamengo, com o elenco que tem, tinha possibilidade de jogar para frente, ofensivo, para cima do adversário. Eu acho que o maior legado dele em campo é isso, e o fora dele é mostrar como um trabalho bem feito pode ter influência na relação dos jogadores com o técnico, porque há muito tempo, eu nem sei se eu cheguei a ver um técnico conseguir fazer o que ele fez, dos jogadores comprarem a ideia dele, dele conseguir, de fato, com um time repleto de estrelas, com um elenco com um monte de líder, porque a gente não tem nem só um capitão, né? Tem o Diego, tem o Everton Ribeiro, tem o Diego Ribas. Diego Alves também. Diego Alves.
a gente... Ele mostrou que ele conseguia segurar o vestiário, não tinha atrito, não tinha confusão, era tudo resolvido ali na hora. Se ele tivesse que puxar a orelha e chamar a atenção, ele resolvia, parecia o paizão deles ali. E eu acho que a gente fica com essa imagem de que é possível um técnico fazer os jogadores comprarem a ideia dele com um trabalho bem feito, com competência, com vontade de vencer. E fora os títulos, né, que a gente nem precisa falar, porque a história deixa por si só, tá escrita já. Veio, ganhou tudo e deixou a gente, os flamenguistas, com essa coração partido agora. Com essa dorzinha, né? Mas nos fez muito felizes, principalmente em 2019, com o título do Brasileiro da Libertadores. E é isso. Era inclusive um debate quando ele veio, essa questão de jogador comprar ou não a ideia do técnico. Ainda mais um técnico europeu, que nunca tinha atuado no futebol brasileiro. E o Jorge Jesus, ele sempre deixou claro que ele era muito exigente, que ele respirava futebol. E aí existia também aquela questão que é muito debatido no Brasil, do jogador ser mimado, do jogador não gostar de receber ordem. Como que seria esse impacto? E como você bem falou, assim, foi surpreendente para muitos. Ele criou uma relação de pai, ele ensinou. O próprio Arão deu uma entrevista falando assim, olha, eu fui descobrir funções de volante só com o Jorge Jesus, que eu não sabia que existia, que eu não sabia que eu podia fazer e que era meu papel fazer aquilo em campo. E aí ele se tornou um paizão, assim, e a torcida percebia muito isso, porque tinha essa relação boa entre o jogador, era uma relação, parecia uma só, jogador, técnico e torcida, era uma coisa bonita de se acompanhar, né? Eu acho que o legado dele, assim, pra dentro de campo, na minha cabeça, é um pouco parecido com o legado dele pra fora de campo também, porque eu acho que ele deixa a mentalidade de vencer nos jogadores, porque eu senti muito isso, essa mentalidade de vencer pra cima. O cara tava ganhando de 4-0, sei lá, e ele tava lá na beirada do campo, brabo, querendo que o time fosse pra cima, ele deixa essa mentalidade. E também isso que você acabou de falar, do Arão, eu não sabia o que eu deveria fazer, etc. Ele deixa também nos jogadores já essa essência do que eles devem fazer. Eu vejo isso em muitos jogadores, além do Arão, era o Vitinho também. Enfim, eu acho que os dois se ligam, de dentro de campo como de fora. Não, e os números dele também, né, são impressionantes, assim, porque existia muito debate na época do Abel Braga, que o Abel falava, não conseguia utilizar o Arrascaeta, tendo o Bruno Henrique, o Gabigol, ele tinha que sempre sacar um. O Jorge Jesus veio, utilizou o time com a força máxima que tinha, o banco já era forte, não tanto quanto agora em 2020, mas conseguiu usar todo mundo, provou, né? Então ele deixou o Flamengo, por exemplo, aqui com 57 jogos, são 43 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. Gente, é menos derrota do que título que ele deixa, sabe? Que ele conquista. Então, assim, foi um ano emblemático. Eu acho que por isso, igual a Natália falou também, da questão de deixar o coração partido, gravando um podcast, eu até comentei que o torcedor flamenguista não sabia que era possível sofrer por um técnico, porque normalmente era comemorada a saída dos técnicos, né, dos últimos que passavam. O próprio Abel foi isso, foi uma pressão para ele sair, até que ele mesmo deixou o cargo. E aí com o Jorge Jesus é o oposto, fica, por favor, e tal. Então, mas ele acabou decidindo pela terra natal, ali perto da família. A gente também, tempos de pandemia, acredito que isso tenha dado pouco. Ele também, no Brasil, eu acredito que, como ele tinha conseguido implementar muito bem a sua ideia de jogo, ele já não tinha tantos desafios, né, aqui no Brasil. Era muito óbvio que o Flamengo ia continuar ali sobrando um pouquinho para os adversários em 2020, caso ele continuasse. E aí, então agora falando, já que vocês falaram do legado, fora os títulos, que a gente não precisa comentar aqui, surgiram algumas opções para substituir o Jorge Jesus. Algumas já foram descartadas, né, que tem o Unai Emery, que era o ex-PSG e Arsenal, mas ele fechou com o Villarreal. Tem o Marco Silva também, que eu acho que já esfriou, que foi logo o primeiro nome que apareceu, mas já deu uma esfriada. O Leonardo Jardim, que alguns canais, algumas pessoas, alguns jornalistas até declararam que ia fechar, que ia ser o nome dele, mas ele já declarou que quer permanecer ali pela Europa, não tem muito interesse em voltar no Brasil. E aí, claro, surgiram nomes: Galhardo, do River Plate, o Gareca, da seleção peruana, que fez um trabalho impecável ali na Copa América do ano passado, levou para a final.
o Aguirre, o Ramírez do Independente Del Valle, que jogou contra o Flamengo, fez um jogo interessante. Mas os nomes mesmo que ganharam força, o que é mais forte hoje nos bastidores, né, segundo informações, é o do Carlos Carvalhal, que treina o Rio Ave, e tem o Dominique Torrent, que é o ex-auxiliar do Pepe Guardiola. Desses nomes que foram citados e de alguns que não foram citados, dos citados, na verdade, quais que vocês preferem? E existe algum nome que atraia vocês, mas que não foi citado pela imprensa, por nada? Assim, desses nomes, eu acho que hoje tá com bastante força o Torrent e o Carvalhal, né? O Carvalhal eu não conheço, vou ser bem sincera, eu não acompanhei nenhum jogo dele, nunca vi nenhum time dele, então é bem difícil falar, eu não sei como é o estilo de jogo dele. O Torrent, eu cheguei a ver um jogo dele no estádio, quando ele estava lá no New York, mas também é bem difícil de você avaliar, porque é um padrão bem abaixo lá, a liga de lá, apesar de ter sido um time para frente, ter sido um time bom, foi até uma vitória na época que eu vi, mas me agrada o nome do Jardim. Mesmo que todo mundo fale que já está um pouco frio, me agrada ele, porque na época o time do Mônaco que foi campeão com ele, eu não me recordo o ano, eu lembro que foi um time muito bom, que eu gostei muito de ver jogar, e eu também, agora, assim, para mim está sendo um momento muito difícil pensar técnico, porque eu só consigo pensar nesses nomes que estão sendo dados pra gente. Eu não consigo parar e pensar, nossa, seria um bom técnico pro Flamengo. Eu acho que o Jorge Jesus estragou a gente. Dá vontade de ir lá no Benfica e contratar o Jorge Jesus de volta, né? Falar assim, não, então a gente compra. Agora, pô. Ai, gente, não gosto desse assunto, fico triste. Não, sério. Dói o coração, né? Pode parar de chorar, gente. Limpa a lágrima. Não, mas eu concordo com a Letícia que o meu nome preferido no momento é o Jardim. Eu confesso que desses nomes assim que a gente foi bombardeado nas últimas semanas, desde que o Flamengo oficializou a saída do Jorge Jesus, eu não conhecia muito a fundo o trabalho de nenhum deles, assim, para ter. Só que no Coluna do Fla a gente está fazendo uma série de candidatos a técnicos do Flamengo, e daí a gente começou a se aprofundar mais no perfil, no estilo de jogo. E de todos, ele me parece o mais próximo, assim, do que o Jesus fazia. De gostar de utilizar os atacantes mais centralizados, de ser ofensivo. Ele me parece ser um cara mais tranquila. Aí daí ele já difere um pouco do Jesus, né? Que era mais explosivo. Ficava ali na beira do campo e a gente gostava até de ver o time ganhando de 4-0 e ele ali querendo mais. Mas eu acho que o nome do Jardim é o que mais me agrada por conta dessa semelhança e de eu achar que ele conseguiria conduzir o elenco de uma forma positiva no extracampo, porque eu acho que isso faz muita diferença no futebol brasileiro, porque a gente já viu acontecer várias vezes de técnico ser derrubado por conta de jogadores que têm um papel de liderança forte no elenco. Então eu acho importante ter esse diferencial que o Jesus tinha. Agora, o nome que ganhou mais força, realmente, para mim, é o do Carvalhal. A gente já recebeu informações de que o Braz foi para Portugal para iniciar as negociações com ele. Só o tempo dirá se isso vai se concretizar ou não. Mas, assim, eu também não conhecia ele muito bem, mas também é um cara que me parece gostar de jogar ofensivo. Eu vi alguns comentários, algumas pessoas que conhecem ele melhor, falando que ele é um técnico que se adapta muito bem, taticamente. Então, se ele tem um trabalho já semi-pronto, com o elenco deixado pelo Jorge Jesus, que já vinha um time mais consolidado entre os titulares, ali, bem definidos, eu acho que ele tem chances de conseguir dar uma sequência boa no que vinha sendo feito. Só que tem uma observação que é muito importante. A torcida do Flamengo vai ter que ter bastante paciência, independente do técnico que vier. Porque nenhum será o Jorge Jesus, a não ser que ele volte. E a gente vai ter que ter isso muito bem na nossa cabeça. Porque comparar vai ser inevitável, mas a gente vai ver muito burburinho da imprensa que vai fazer questão de comparar desde quando o cara chegar no Rio de Janeiro. E isso a gente não precisa falar quem vai chegar, vai ser com qualquer um. Então a gente vai ter que ter muito discernimento ali das informações que a gente for consumir
para no primeiro momento já não ficar corrompido com informações que nem são, com opiniões que nem são nossas. Uhum. Eu ia até perguntar isso mesmo sobre a torcida, porque assim, o Jorge Jesus, ele ainda eleva o patamar, ele vai para outro patamar, na questão que quando ele chegou, existia muita dúvida, porque tinha paralisado ali para a Copa América, era um técnico europeu, como que ia ser para o futebol, a adaptação, como que os jogadores iam receber e tal. E acabou que o Jorge Jesus conseguiu implementar muito rápido. Ele conseguiu um resultado muito rápido. E não foi por um acaso, porque tudo bem, ele teve uma derrota ali para o Bahia, logo no início, o primeiro jogo dele contra o Emelec foi bem abaixo, foi bem ruim, o Flamengo perdeu, tanto que teve que reverter esse placar no Maracanã, levou para os pênaltis, mas depois disso, assim, tirando a eliminação também para o Atlético, que não chegou a perder na Copa do Brasil, não chegou a perder, mas saiu nos pênaltis, só que tirando esses deslizes ali no início, ele conseguiu implementar muito rápido, ele conseguiu criar o padrão dele, os jogadores entenderam e conseguiram mostrar isso muito rápido. Então, o próximo treinador que vier para o Flamengo, a torcida tem que entender justamente isso, porque pode ser que não aconteça igual o Jorge Jesus na questão de conseguir implementar muito rápido. Ele vai precisar de adaptação, acredito que quanto antes seja melhor para o treinador chegar, porque quando o brasileiro começar, a gente já sabe o ritmo que não tem tempo de treinar, de tentar trocar, implementar a ideia, então o Flamengo tem que buscar realmente alguém que jogue parecido, que tenha umas ideias para modificar o menos possível do Flamengo de Jorge Jesus. E aí eu queria perguntar, a Natália até já respondeu, vou passar para a Letícia, sobre a importância da torcida nesse processo também, porque a torcida é muito importante, e ainda mais agora com o desafio de não ter torcida no estádio, porque acredito que não vai ter torcida por um bom tempo, talvez nem esse ano, mas ainda assim a torcida do Flamengo consegue ter um papel muito importante. Qual que vai ser esse papel da torcida para o novo treinador, assim? Eu estava até comentando numa live que eu participei ontem com um amigo que a torcida do Flamengo, a gente sabe, já era impaciente antes. Muito rápido, perdia a paciência muito rápido, e eu acho que agora, depois do Jesus, vai ser mais impaciente, mais rápido, vai ter muito menos limite. Eu acho que uma coisa boa talvez seja que essa diretoria não dá tanto ouvido à torcida, e eu acho que a torcida vai ter que ter mais paciência, esperar, porque os jogadores vão ter que se readaptar, vai ser um novo estilo, espero que a diretoria esteja buscando alguém que vai ser um estilo parecido, né? Porque era o que a gente gostava de ver, era como deu certo, enfim, vai ter que ter mais paciência, muito mais. Muito mais. A imprensa, como a Natália bem disse, né? A imprensa tem um papel também muito importante nisso, porque não dá para ignorar também que o Jorge Jesus foi muito bombardeado o tempo que ele teve aqui no Brasil. Até mesmo quando ele conseguiu mostrar os resultados, mostrar o seu talento, seu futebol, conseguir ter controle do Flamengo, existia um certo desprezo de algum lado, que com esse time do Flamengo, quem é que não faz, etc. E existiam as provocações, existia gente questionando o currículo dele, ainda assim, mesmo com ele provando, levando o time de volta para uma final de Libertadores. Então, a imprensa também tem esse papel, e é muito pelo que a Natália falou. O que a torcida consome também interfere muito, porque se a torcida for começar a consumir o bombardeio, entre aspas, já vai ser uma relação que começa muito desgastada. E a torcida do Flamengo, ela tem um papel fundamental, né? Ela é capaz, sim, de contratar jogadores, já provou isso pelas redes sociais, também é capaz de botar uma pressão para jogador, deixar para técnico, deixar o cargo. Então, tem que ter muito esse filtro, né? Essa importância. E aí, vocês trabalhando com o jornalismo esportivo, com o esporte, como que vocês podem contribuir, principalmente de Flamengo, né? Não é um esporte geral, vocês trabalham para canais de Flamengo, a Letícia ali ainda participa, fala um pouquinho mais também, sai um pouquinho mais, o foco é o Flamengo. Como que vocês conseguem, como que vocês pretendem trabalhar e filtrar isso, assim, para a torcida e para o novo técnico também? Pode ir, a Natália. Eu vi que ela deu uma olhadinha pra cima pensando assim. Eu não tô vendo ela, garota. Eu não tô vendo ela, só vejo quando quem tá falando, que fica grande na minha tela. Às vezes trava na última pessoa que falou, aí ficou ela pensando assim. Primeiro eu queria deixar claro que, assim, mesmo a gente como jornalista, a gente sabe que parte da imprensa veste
se faz um personagem ali, muitas vezes, diante de determinado time. E isso existe para todos os lados, não seria diferente com o Flamengo. Então a gente tem a parcela da imprensa que vestiu esse personagem de vou falar mal, vou criticar, e é isso. O torcedor consome ou não, se quiser, dentro da avaliação que ele faz. Eu acho que é muito importante o nosso papel de como, por exemplo, eu trabalho em um veículo que é voltado totalmente ao Flamengo. Não é por isso que a gente não pode criticar, não pode questionar. Só que, em relação a isso, eu acho que o papel é justamente reforçar esse desafio que vai ser de vir alguém assumir um lugar que foi de um treinador que foi a exceção, porque foi a exceção. Não é regra um técnico vir chegar no meio da temporada e conseguir fazer o que ele fez em, sei lá, 5 meses de trabalho. Ele chegou em junho. 5 meses, né? Foi, ele conseguiu começar a trabalhar em julho, já agosto, foi. Então, ele fugiu à regra, assim. Todo mundo demanda tempo, demanda adaptação, ainda mais ele não sendo brasileiro. Agora, a tendência que vem é um técnico estrangeiro que também vai precisar dessa adaptação. A gente não sabe se vai vir um falando português, o outro falando espanhol. Então, isso também influencia. E tem todo o processo de adaptação natural, que, como mídia que defende principalmente o Flamengo, eu acho que o nosso papel é esse, não deixar com que o trabalho da imprensa de fora afete, porque a gente acaba replicando um comentário ou outro de algum jornalista, alguma coisa que gere mais impacto. Mas, nesse momento, acho que vai ser importante a gente dar uma freada no que for criticar um trabalho que nem começou. Porque é meio que isso. A gente, como imprensa, né, a gente tem que se colocar nesse saco, assim. A gente não tem paciência. A gente quer resultado imediato. E, como a Letícia falou, o Jorge Jesus deixou a gente mal acostumado. Então, se a gente não conseguir fazer essa filtragem como um canal que fala com o torcedor do Flamengo, vai ficar muito difícil de segurar. Eu acho que o fator torcida, porque eu também concordo que vai demorar ainda para a torcida voltar ao estádio, pode ser até que ajude, nesse primeiro momento, o técnico que vier, porque não vai ter aquela pressão de 45 mil pessoas no estádio, ou já adorando ou já vaiando no primeiro momento. Então, acho que isso vai até ajudar. Eu concordo com tudo que a Natália falou, mas só completando, eu acho que... Completando também o que eu falei antes, eu acho que pedir paciência da torcida também é muito difícil com essa questão da mídia. Eu tenho até batido muito nesse papel, porque eu ainda não estou formada em jornalismo, ainda estou me formando, pretendo seguir no jornalismo esportivo. Mas às vezes eu paro e fico vendo esse tanto de personagem, esse tanto que se vestem pra, tipo assim, vou falar mal do Flamengo porque dá ibope. Isso me incomoda muito. Porque, assim, querendo ou não, a pessoa tá lá formando opinião. A grande massa tá vendo essas pessoas que estão se vestindo desse personagem, estão falando do Flamengo, estão criticando, e a grande massa compra isso. Eles vão comprar o que eles estão ouvindo falar lá. Eu sei, porque eu convivo com meu pai aqui em casa, e meu pai é assim, eu passo mal. Meu pai é a prova viva, sabe? É isso, eu fico louca, sabe? Porque às vezes ele me fala, não, eu vim em tal programa, e aí eu fico, tá bom, pai. Então eu sei que as pessoas compram de verdade isso que estão ouvindo, sabe? É muito difícil você querer paciência das pessoas quando eles estão ouvindo, tal técnico vai dar certo. Gente, meu pai criticou Jorge Jesus, falou, meu pai, quando Jorge Jesus perdeu para o Bahia, meu pai falou, esse técnico tem que ir embora, porque ele estava acompanhando isso e estava ouvindo os jornalistas falarem isso. Então, eu acho que é muito difícil. É muito difícil num todo, para mim. Eu tenho pensado muito sobre isso. É muito difícil a imparcialidade, para mim. Eu não entendo. Eu só queria complementar o que ela falou, porque, assim, as pessoas... O torcedor é muito passional também. Então, eu até entendo o torcedor cobrar de uma forma diferente. Agora, o jornalista, a gente deveria conseguir separar, porque todos têm um time, todos torcem por algum time. Só que você não pode deixar... tudo bem, falar mal do Flamengo vai me gerar audiência.
Só que você, ao mesmo tempo, está comprando briga com mais de 40 milhões de pessoas. Por bem ou por mal, beleza, vai te dar audiência, mas é o caminho? Eu concordo com a Letícia que não. Por mais que a gente tenha um time, eu sou flamenguista, as três aqui, nós três somos, mas se a gente tiver que falar do Vasco, a gente não vai só criticar porque é o Vasco, mas é o maior rival. Não, a gente tem que saber diferenciar isso como profissional. E a gente pouco vê isso hoje em dia. Então, só para complementar o que a Letícia falou. Sim, não, é muito isso. Eu acho que isso até abre para o debate, quando eu falei lá no início, não só de imprensa, não só de jornalismo, como também de mulher nisso, que a gente ainda leva esse peso a mais na questão que eu acho que hoje em dia o torcedor mesmo ele já está migrando mais para mídias que falem sobre o seu time do que para as que são mais das que não podem ali tanto revelar, das que são mais imparciais, na verdade, porque às vezes o próprio torcedor que é passional sente assim, cara, essa pessoa não tem propriedade para falar, ela tá falando, o que ela fala me irrita, eu não quero escutar. Então, normalmente, por exemplo, o Flamengo, a galera já vai procurar mais mídias voltadas ao Flamengo. O vascaíno, ele vai procurar notícia em galera que trabalha, que se dedica ao Vasco, a falar ao Vasco. Isso tem sido cada vez mais comum, até mesmo, por exemplo, em transmissão agora, que a gente teve essa questão da MP, né, que o Flamengo, então, foi para a Flá TV, você conseguia consumir um conteúdo de você assistir o jogo com uma narração clubista, com a narração ali, comprando, falando o que você quer ouvir. No Fluminense também, a galera conseguiu ver o jogo, a final entre Flamengo e Fluminense, ouvindo a narração clubista do seu próprio funcionário do clube. E acho que isso agradou muito a torcida. A torcida tem buscado mais esses nichos de consumir o que é do seu time. E aí existe essa questão, como bem a Natália falou, Letícia também, todo mundo tem o seu time, todo mundo gosta de futebol. Quem se dedicou ao jornalismo esportivo e trabalha com futebol, se apaixonou por futebol porque tinha paixão por algum time. Tem paixão por algum time. Mas a paixão pelo futebol consegue ser ainda maior do que a sua paixão pelo time. Então, existe o lado que você consegue separar, você consegue ser torcedor em dia de folga, mas você consegue ser profissional em criticar o seu próprio time, elogiar outro time, exaltar o trabalho de um que está sendo mais bem feito do que do seu próprio time. Enfim, o Flamengo foi um clube em que muito foi criticado antes desse movimento de cuidar dele como empresa, dessa reconstrução financeira dele. O Flamengo era o clube mais devedor, inclusive. Então, existia essa questão de você falar assim, olha, vou me inspirar nesses trabalhos. Existem outros bons trabalhos também, além do Flamengo. O Atlético Paranaense é um time que consegue trabalhar muito bem. O Bahia também tem sido bastante elogiado. Então, é muito isso, é saber separar. Saber que, claro, todo mundo tem seu time, mas que você não use um clube para poder tornar-se mais forte na mídia, né? Seja para o bem ou para o mal. Agora eu vou falar um pouquinho de técnico, só para trazer aqui para quem está acompanhando a gente, os dois nomes mais fortes são do Carlos Carvalhal e do Dominique Torrent. O Carlos Carvalhal, vou trazer só um pouquinho, só pintar, eu dei uma estudada nos dois técnicos, assim como vocês, eu também não tinha um grande conhecimento sobre o trabalho deles, parei para estudar. O Dominique Torrent, eu confesso que foi até um pouquinho mais difícil de avaliar, porque ele tem poucos jogos, ele só treinou como técnico mesmo, New York City, né, como a Letícia falou, é um campeonato bem mais abaixo para se avaliar, você ainda pega muito dele na questão, é inevitável você ainda fazer umas comparações com o Guardiola, justamente pelo tempo que eles trabalham juntos. Então, o Dominique, ele tem muitas essas características mesmo que são semelhantes ao do Guardiola, na questão da posse de bola, do toque. Ele gosta que o time jogue mais juntinho ali na zona, que tenha uma pressão ali na zona para valorizar o toque de bola. É ofensivo, é um time ofensivo. Então, mas é muito semelhante ali com o do Guardiola. A gente não sabe até que ponto ele conseguiria implementar algo dele, ou ele traria isso, ou ele conseguiria aproveitar do Jorge Jesus. Não dá para ter, de fato, um padrão ou um estilo de jogo do Dominique Torrent. A gente sabe que se assemelha muito ali com o Pep Guardiola, porque eles trabalham juntos há 11 anos. Então, é inevitável. E o Guardiola mesmo disse que aprendeu muito com ele, ensinou, então o estilo dele em si é meio difícil de avaliar. O que a gente sabe é disso, da posse de bola, marcação ali mais firme, ele joga muito com os laterais próximos para valorizar essa saída. A saída de bola dele normalmente é mais curta, valorizando a posse de bola e os toques curtos, que é o contrário do Carlos Carvalhal. O Carlos Carvalhal, ele é muito ofensivo,
Ele tem sido bastante elogiado pela imprensa portuguesa, justamente pela campanha que ele tem feito com o Rio Ave, que é um time, não é um time grande de Portugal, né? É um elenco bem limitado e ele tem conseguido fazer uma campanha histórica. No sábado é o último jogo do Campeonato Português, vai ser o Rio Ave contra o Boa Vista, e existe chance de classificação para a Europa League, que é histórico para o clube. Então, tem chamado bastante a atenção da imprensa portuguesa o trabalho do Carvalhal. Mas aí o que favorece para o Flamengo, talvez até o que faça do nome dele mais forte, é que o contrato dele está no final, já era inclusive para ter acabado, só que aí com a pandemia acabou se prolongando até agora, e aí depois ele está livre para poder negociar. Ele já demonstrou também o interesse. O futebol português, normalmente, quem trabalha no futebol português tem um conhecimento um pouquinho maior do futebol brasileiro. Até pelo ano passado, o Jorge Jesus é um exemplo, que o Canal 11 transmitia jogos do Campeonato Brasileiro, né? Do Santos também, que tem agora o Gesualdo, né? Que está no Santos, que é português. E então quem trabalha normalmente em Portugal tem esse conhecimento do futebol brasileiro. Ele trabalha muito ofensivo, só que ele já gosta do time mais espaçado. Ele mexe muito com movimentação, ele mesmo já deixou claro que ele não tem um estilo próprio, apesar dele gostar muito de trabalhar muito no 4-3-3, no 4-4-2, mas ele já usa, por exemplo, o contrário do Dominique, ele usa os laterais completamente longe, assim, um em cada lado, porque o estilo de jogo dele principal é tentar quebrar a linha defensiva do adversário. Porque se um lateral tiver com a posse de bola, o outro ou vai estar sozinho, ou o time adversário vai ter que deslocar alguém da sua linha de marcação para marcar ele. Então ele quebra essa linha defensiva. Ele gosta muito de jogar com o time espaçado. Os meias também, eles são bem espaçados, o volante que faz ali aquela ligaçãozinha, que é o contrário do Dominique. Eu acho que é o estilo mais semelhante ao do Jorge Jesus, entre esses dois nomes. E assim, só que aí, como o Carvalhal, o Dominique Torrent também fez uma campanha histórica para o New York City. Também foi assim, ele foi considerado lá o melhor técnico da liga naquele momento, o melhor defensivo, porque o time também fez uma campanha histórica. Então, quem vier, claro que, como vocês falaram do Jardim, o Jardim, ele tem um currículo melhor ali, na questão de trabalhar de experiência com clubes maiores. Mas os dois, se vier realmente um dos dois, eles estão vindo de campanhas históricas pelos clubes que passaram agora, que estão deixando, né? O Torrent já não tem clube, ele trabalhou em 2019, agora ele não está trabalhando mais com o New York City, e o Carlos Carvalhal ainda está trabalhando com o Rio Ave até sábado, pelo menos, que é inclusive quando existe a possibilidade da reunião com o Brás. O Spindle ainda não chegou na Europa, mas pode ser que ele chegue para se reunir com o Brás no sábado, depois que acabar o Campeonato Português. Então, só para dar um conhecimento aí rapidinho, aprendi muito com o meu amigo Fabrício Kika, numa análise sobre o Carlos Carvalhal, então fica aqui também meu beijo para ele. E aí, independente de quem venha, o que vocês esperam, o que vocês acham que vai ser da temporada do Flamengo? Vocês acreditam que realmente não tem muito como diminuir muito do que acontecia, sabe? Vocês acham que os resultados vão continuar aparecendo, que o Campeonato Brasileiro, que tinha muita, o Flamengo era apontado como favoritíssimo, se ele perde um pouco desse favoritismo ou não, como que vocês esperam que seja a temporada do Flamengo, com base no que já passou, no que ficou e no que pode vir, independente de quem venha? Eu acho que independente de quem venha, eu espero que todo mundo fica muito naquela de manter o trabalho que Jorge Jesus deixou, mas eu espero que nem só manter, mas melhorar. A intenção não é ficar parado, é progredir. Espero que melhore e espero que nosso ano seja bom. Que venham as conquistas, continue vindo conquista, né? Eu não vou suportar, assim, sabe, a perda do Jorge Jesus. Perder tudo de uma vez, né, Letícia? Perde tudo de uma vez, aí é demais, né? Não dá. E você, Nath, o que você espera da temporada do Flamengo? Você acha que vai manter ali um padrão? Olha, eu, assim como a Letícia, espero que quem venha melhore o que tem para melhorar nesse momento. Para mim, o principal é a zaga, porque a gente ficou meio perdido ali com a saída do Pablo Mari. O Léo Pereira e o Gustavo Henrique ainda estão... Eles não jogam juntos, mas
quando atua e não vai muito bem, aí ainda não teve muito aquela ligação. Não teve ainda o entrosamento com o Rodrigo Caio, tô sentindo o Rodrigo Caio meio sozinho nesse momento, mas eu espero que isso venha com o tempo, quem chega aqui consiga acertar, principalmente a nossa defesa, por conta disso, da zaga principalmente. O que mostra a diferença de 2019, né? Porque o Pablo Mari também chegou e parece que jogava com o Rodrigo Caio desde a infância. Parecia que eram irmãos e que treinavam juntos. Assim. Não, a saída dele, acho que assim, se a gente superou a saída do Pablo Mari, a gente vai conseguir sobreviver sem o Jorge Jesus. Porque eu acho muito difícil você ter um zagueiro que faça o que o Mari fez. Assim. E com a saída dele, a gente perdeu demais. Porque ele e o Rodrigo Caio formaram uma dupla, era uma sinergia surreal, assim, entre os dois. E quando eu fiquei meio órfã de zagueiro com a saída dele. Mas, assim, como eu pedi paciência à torcida, eu acho que ainda tem tempo do Léo Pereira e do Gustavo Henrique se acertarem, pelo menos um dos dois. Se a gente conseguir que um dos dois, pelo menos, se acerte com o Rodrigo Caio, eu ainda confio até mais no Gustavo Henrique. Eu acho que a gente é menos um problema que a gente vai ter. Acho que a saída do Jorge Jesus, nesse primeiro momento, deve impactar, sim, em resultados, muito pelo psicológico dos jogadores, ainda fica aquele, adaptação, chegando gente nova, eles vão ter que ver, sentir ali como vai ser a relação deles com o técnico que chegar, que a gente não tem certeza ainda de quem vem. Eu acho que vai dar uma impactada nesse primeiro momento, mas a tendência é que, vindo um técnico bom, que consiga jogar para frente e que o elenco compra a ideia, como foi com o Jorge Jesus, que a gente siga ganhando o que tiver pela frente. Mas também acho que o futebol brasileiro deu uma reforçada. O Atlético Mineiro está agora com o São Paulo à frente e eu acho que está montando um elenco bacana. O Inter também está com o Kudê, que é um trabalho interessante. Também, então eu acho que a tendência é que esse ano seja um pouquinho mais disputado, mas ainda confio que a gente vá ganhar o que a gente disputar. O Flamengo ainda assim, o elenco do Flamengo é muito forte, né? E a gente volta lá para o ponto do início, que foi citado por você, pela Letícia, do legado do Jorge Jesus. A gente acredita que já era dos jogadores e aumentou com o Jorge Jesus a mentalidade de vencer. Então, acho que assim, quem renovou, quem ficou no Flamengo e quem viveu 2019 tem essa mentalidade de viver, de fazer ainda mais história em 2020, porque antes do Jorge Jesus, ali no final do ano de 2019, já se falava que o maior desafio do Flamengo em 2020 seria ultrapassar os recordes do próprio Flamengo de 2019, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, fazer uma campanha ainda mais emblemática, que muitos torcedores consideram que seja praticamente impossível, né, pela emoção que foi na última Libertadores, mas o grande desafio do Flamengo, que eu acho que ainda continua, é conseguir ser ainda melhor do que o de 2019, ultrapassar os recordes do próprio Flamengo de 2019. E isso, acho que nos jogadores, pelo menos, isso permanece, esse desejo, essa vontade permanece. O que contribui muito para o novo técnico que possa vir, né? Que eu acho que eles vão abraçar de alguma forma. Até porque o Jorge Jesus deixou o clube de uma maneira assim, o último discurso dele, inclusive, que tem um vídeo dele emocionado falando: o Flamengo vai ser imparável. E isso vai muito além do trabalho do técnico, dos jogadores. Então, eu acho que esse sentimento fica dos jogadores assim, cara, a gente já fez história, já, mas a gente continua aqui, vamos fazer ainda mais, independente de quem venha. Falando em quem vem, agora só para finalizar, a gente tem mais 2 pontinhos. Vocês, entre o Carlos Carvalhal e o Dominique Torrent, quem que vocês escolhem? O Dominique, ele já deu uma entrevista falando que sabe do interesse do Flamengo, ainda não teve nenhum contato direto, mas ele sabe que existe um interesse do Flamengo, elogiou, botou o Flamengo ali entre os maiores clubes do mundo, assim como o Jorge Jesus também tinha feito, isso aí já ganhou uma parte da torcida, porque a torcida falou isso, já entra, fica eufórica. Assim, o Jorge Jesus, na época, quando ele falou isso também, lá na beira do gramado com o Landim, já era bem-vindo por muita gente. E o Carlos Carvalhal também já demonstrou interesse pelo futebol sul-americano, ele também é um grande conhecedor tático, gosta de estudar futebol, parece gostar muito de desafio, e seria um grande desafio para ele na carreira,
vir para o Flamengo em um momento tão grande do Flamengo. Se fosse para contratar um Mude, ligar para o Braz e falar assim, Braz, ó, minha opinião é que conta, eu quero que venha quem? Eu diria o Thuram, porque o Rafinha também acha, o Rafinha sempre tá certo. Se o Rafinha falou, tá falado. Quem sou eu para discordar, né, Letícia? Se ele indica, eu também indico. Não, esse é um ótimo argumento, realmente. Um ótimo argumento. Inclusive, ela quebrou o meu, porque eu ia escolher o Carlos Carvalhal, agora eu tô me sentindo mal. Agora eu tô meio bolada. Assim. Não, amiga, pode ir. Não, é muito complicado. Quando a gente comparou os dois, eu acho que ficou clara a dificuldade de avaliar o Thuram por conta dele ficar muito à sombra do Guardiola, querendo ou não. Porque não é o Guardiola, sabe? Então eu tenho um pouco eu fico meio Podia insegura ser, com né? isso. Podia ser, se quiser. Poderia, mas assim, eu fico meio insegura com isso. O Carvalhal, como ele é um treinador super experiente, eu acho que ele não tem nenhum título assim super expressivo. Eu acho que ele pode chegar com uma gana, uma sede de ganhar o que ele não ganhou na carreira dele inteira. E isso é um dos motivos que faria eu optar por ele. Eu acho que ele vai vir com uma vontade de ganhar Libertadores, de ganhar títulos que ele não tem. Então, eu escolheria ele. E é bom que você desempata. Não, a responsabilidade ficou comigo mesmo. Então, beleza. Ou eu contraria o Rafinha. Não, beleza. Entendi. Que bom, agora eu tô tendo. Mas se fosse para escolher, eu escolheria o Carlos Carvalhal, porque eu acho que é o trabalho que menos vai modificar o que o Jorge Jesus deixou. E como eu disse, eu acho que a gente tem que buscar o que menos mexe agora ali no sistema do Flamengo, porque a gente já vai entrar no Brasileirão, então Brasileirão um jogo atrás do outro, depois a gente já mergulha na Libertadores e torcida não tem paciência, a torcida tá exigente, tem elenco para estar exigente também, e aí eu acho que é o que mexe menos ali, o Carlos Carvalhal, junto com o que a Natália falou também da Gana. Como ele vai sair podendo classificar o Rio Ave, mas mesmo que não classifique, ele fez uma campanha de chegar na última rodada podendo se classificar, eu acho que ele vem confiante, porque ele está ali no auge de um trabalho dele que foi muito interessante, muito bem elogiado, para um desafio muito grande que vai exigir justamente essa confiança e essa gana dele de vencer. E ele me parece ser uma pessoa, pelo que eu estudei e vi de comentários na imprensa portuguesa, que tem muita sede para vencer mesmo. Ele é vencer, vencer ou vencer. E aí, para fechar, vamos falar agora de uma notícia também que pode doer um pouquinho o coração, mas o Benfica não está satisfeito, ele não quer parar, ele não quer deixar o flamenguista em paz. Esse ano o Benfica veio para tirar o sossego do flamenguista. Há boatos de que eles querem investir mesmo no Bruno Henrique e no Gerson. Natália vai poder me confirmar isso, mas eu acho que rolou de uma oferta ou algum assunto de 236 milhões, não foi uma coisa assim? Isso, Hoje a imprensa portuguesa cravou que o Benfica crê que conseguiria tirar os dois por 237 milhões de reais. Sendo que, 2 pontos. Um é que a multa rescisória dos dois somada passa de 350 milhões de reais. E pagando a multa, né, meu querido? E como o próprio Braz disse, era isso que eu ia falar. Nosso vice-presidente de futebol já declarou que muito provavelmente ele não vai facilitar a vida do Benfica nesse momento para vender qualquer que seja o atleta. Principalmente Bruno Henrique e Gerson. Multa rescisória do Gerson é de 60 milhões de euros. E o Benfica a gente sabe que tá ali numa crise política, financeira, muito falada e tudo. Então eu acho que é mais um boato. O Benfica emitiu um comunicado desmentindo o interesse, falando que os jogadores que não têm condição financeira realmente de contratar os atletas. Se a gente acredita nisso, não sei, porque no futebol nada me surpreende. Então, não me surpreenderia disso ser uma jogada de vamos fingir aqui que não. Mas, ao mesmo tempo, também não tem por que negar. Podia só ficar quieto, se fosse o caso. Vamos deixar falar. Então, se eles vieram a público e falar,
a gente não tem condição de comprar os atletas agora e tudo. Eu acho que vale a pena a gente acreditar e dar um crédito a eles nisso aí, apesar da gente estar um pouquinho de raiva deles nesse momento. Então, eu acho bem improvável que isso se concretize. Eu acho que eles não têm nem grana mesmo o suficiente para tirar, principalmente os dois, 237 milhões de reais. De uma vez, assim, né? E se é que o Flamengo aceitaria vender por menos do que o valor da multa, né? Uhum. Era isso que eu ia perguntar, então, você já acabou respondendo. Letícia, você vai pela mesma linha de que acha que não vai rolar? Assim, hoje não. Eu andei lendo um pouco sobre essa questão da finança do Benfica. Eles venderam um menino, um jogador que eu completamente esqueci o nome agora, mas eu li que foi um preço alto. O pessoal estava até comentando, não, o Benfica tá com dinheiro, mas eu andei lendo que, na verdade, eles não estão esbanjando dinheiro. Foi uma coisa que deixou o clube, assim, confortável. Deixou ok, as finanças ok, não ficou maravilhosa. Então, olhando pela questão do Benfica não ter dinheiro, porque é uma multa cara dos dois. Então, assim, não tem nem o que conversar, não tira. Mas aí, caso, eu vou botar uma hipótese só para demonstrar meu pensamento. Caso eles tenham dinheiro e eles venham para tirar, pagando a multa, eu fiquei muito fria em relação a essa questão de negociação desde que eu trabalhei num clube, porque o lado emocional acabou completamente. Tanto que nessa negociação de Jesus, eu fiquei tipo assim, eles vindo e pagando a multa, o que a gente vai fazer? Não tem, ele vai. É a mesma questão disso. Eles vindo e pagando a multa, eles vão. A gente não pode fazer nada. O que nos resta é esperar que eles não tenham dinheiro. É torcer para não... Ô, Letícia, não cair. Opa! Torcer, já viu que a minha torcida não serve muito pra nada, né? Pô, mas cair só no final água. Tá ótimo. Ô, Letícia, não torcer pra nunca... Nem terminei de falar o cair, cara. Caiu. Letícia, o jogador era o João Félix, que vendeu pro Atlético de Madrid por 500 e não sei quantos milhões? Sim, acho que sim. Eu não lembro o nome direito, eu sei que foi por uma quantia... Eu acho que foi por uma quantia alta, mas tem uma jornalista que está lá em Portugal que disse que tipo, a situação do Benfica não ficou, nossa, maravilhosa, esbanjando dinheiro. E o jogador, é o Pedrinho que eles não pagaram? É o Pedrinho. Então, também ainda tem isso. Como você vai negociar com o clube caloteiro? Não. Eu acho que o Flamengo não vai se prestar esse papel de negociar os dois se eles não tiverem dinheiro. Não, já ia falar, o flamenguista tá tão debochado. O Flamengo que foi falar o valor, 500 milhões, né? Não sei o que. A Natália fez uma cara assim, tipo, não é nada. O Braz compra pão com esse dinheiro. Já vende por muito mais. O Braz, ele compra, sabe? Balinha. É balinha no ninho. 500. Mas aproveitando esse debate sobre a venda deles dois, a gente hoje, isso pra gente poder discutir aqui, lá no Resenha, a gente levantou a possibilidade de ter que vender um ou outro. Eu, particularmente, acho mais difícil de repor o Gerson. Então pergunta, que aí... mas pode ir, porque ele já encaixa, a gente pode falar. Então, eu acho, se tiver que escolher entre... Primeiro, eu quero deixar claro que por mim não vende nenhum dos dois. Eu tenho uma relação muito forte, assim, de carinho e gratidão pelos dois, pelo que eles representam. Mas eu acho que, atualmente, e eu falei isso no exemplo, super criticada hoje, que pra mim é mais difícil repor o Gerson. É muito difícil ter um volante que faz o que ele faz, na minha concepção, assim, pelo que eu observo. O Bruno Henrique, ele é decisivo, tem faro de gol, diversas outras qualidades, mas o elenco do Flamengo ele é muito recheado de bons atacantes, e eu acho que Pedro e Gabigol podem formar uma dupla de sucesso também. Então eu acho que no momento, se tivesse que escolher, eu ficaria com o Gerson por conta da dificuldade de repor uma peça como ele, fora a questão da idade. É um atleta jovem, 23 anos, promissor, que tem chance da gente futuramente conseguir negociar ele até por mais caro do que estão querendo pagar por ele agora. Então eu ficaria com ele. Você, Lelê?
É uma questão muito difícil. É muito difícil você parar e pensar, o Gerson ou o Bruno Henrique, qual dos dois eu me desfaço? Mas eu Pergunta concordo com que a vale a Natália. multa. Eu concordo com a Natália que o Gerson hoje em dia seria mais difícil de repor. Eu também manteria ele. Eu já vou contra. Tá vendo? Eu tô muito... Tô me sentindo mal. Já contrariei o Rafinha, agora vocês. Tá difícil. Mas eu acho que a gente consegue não repor, talvez, na qualidade do Gerson, que eu até costumo brincar, né? Não vi Adílio, mas vi Gerson. Mas, assim, eu acho que a gente consegue achar características mais semelhantes do Gerson do que conseguir com alguém o que a gente consegue com o Bruno Henrique. Eu acho o Bruno Henrique hoje a peça fundamental do time. Por exemplo, eu prefiro jogar sem Gabigol do que jogar sem o Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique faz mais falta ao Flamengo do que o Gabigol, que é o artilheiro, ali na frente. Então, eu acho, mas talvez pela questão, eu já vou concordar com vocês por um ladinho, talvez na questão da idade, porque tudo bem, o Bruno Henrique já é mais velho, realmente, etc. O Gerson, ele é bem mais novo do que o Bruno Henrique, só que o Gerson, eu não acredito que o Gerson fique muito tempo. Eu acho que o Gerson tem muito mercado, ele vai sair muito rápido, porque ele tem mercado, ele tem chance de conseguir se dar bem na Europa. O Bruno Henrique, ele já não tem tanto mercado assim, tá muito pela idade dele. E eu acho as características do Bruno Henrique mais difíceis, assim, da gente conseguir encaixar. Claro que a gente tem, eu também concordo que o Pedro daria muito conta, o Gabigol, etc. Mas eu acho que não no nível que o Bruno Henrique apresenta hoje. O Gerson, ele joga muita bola, eu acho que em 2019 foi um dos melhores, inacreditável, assim, incrível o que ele fez, mas eu vejo os jogos do Gerson meio abaixo. O Bruno Henrique também, os últimos não foram muito bons, mas o Gerson, ele, às vezes, ele não é tão fundamental ao elenco como o Bruno Henrique consegue se apresentar. Eu acho que a gente perderia mais, sem Mister, sem Pablo Maria, eu acho que a gente perderia mais sem o Bruno Henrique do que sem o Gerson. Porque eu ainda acho que ali no Gerson também a gente tem... O Arão tá em grande fase, a gente tá com o Thiago Maia, sabe? Você consegue ir tapando ali até conseguir alguém com umas características parecidas. Mas seriam duas perdas, assim, bem grandes. Eu acho que também nesse elenco construiu-se uma questão que é o seguinte: é muito difícil perder qualquer pessoa. Acho que pela primeira vez também o flamenguista não tem ninguém para odiar ali no elenco, sabe? Não tem ninguém que irrita, não tem ninguém que você fica assim, caraca, esse cara tem que sair, por que esse cara tá jogando bola ali ainda, cara? Não tem. Então qualquer um que sai, eu acho que a gente vai sofrer bastante, na verdade. Não, e eu acho que também não é nem só isso, ainda tem um valor sentimental que eles representam pra gente depois do 2019 que a gente teve. Tem muito isso, assim, caramba, a gente perdeu o cara que foi campeão brasileiro da Libertadores, que ajudou a gente a fazer história no nosso tão sonhador no Mágico. Então, acho que também tem muito isso. Igual quando o Arsenal anunciou a compra do Mari. Ficou todo mundo, de fato, de luta. Ficou aquele clima de sou viúva do Mari. Por conta disso, além do cara jogar muito bem, ainda tem essa questão do que ele representou, de tudo que ele fez. Mas realmente é uma discussão que eu não gostaria de estar tendo. Não, nem eu. O Benfica veio para atrapalhar a vida e para tirar o sossego. Mas eu acho, só opinando que vocês também acham difícil que se conclua, pelo menos dos dois. Talvez de um até vá, porque aí entra na questão do Bruno Henrique que eu falei, como ele tem pouco mercado para a Europa em si, talvez seja a grande chance dele, ele queira aproveitar isso de alguma forma. Então talvez consiga com um, mas acho bem, talvez, assim. Mas existe esse temor agora entre a torcida do Flamengo de perder mais gente nessa leva aí para a Europa. Bom, então é isso. Falamos aqui um pouquinho de Flamengo, do que pode ser, do que não pode ser, do que a gente quer, idealiza ou não. Quero agradecer a participação da Natália, quero agradecer a participação da Letícia, dizer que vocês estão sempre convidadas, que vai ser uma honra, porque a ideia é que a gente mantenha sempre um debate feminino. É um prazer dividir profissão com vocês, aprender com vocês e construir com vocês. Então estejam sempre convidadas. Obrigada por essa participação, essa primeira participação no piloto, e podem se despedir aí da galera.
Obrigada pelo convite, Bia. Foi ótimo estar aqui com você, com a Natália, discutir um pouquinho de futebol, de Flamengo, que a gente ama. Muito sucesso nesse novo formato. E eu sei que vai ter, porque é uma ideia nova que eu já amei desde a primeira vez que você me falou. E vai com tudo. Que bom. Obrigada, amiga. E pode se despedir, Natália, por favor, aqui toda a honra sua agora. Não, eu queria muito agradecer também a oportunidade. É uma honra e um prazer dividir o bate-papo com duas mulheres tão talentosas e tão inteligentes. A gente precisa de mais debates femininos, então parabéns pela iniciativa. Que seja a nossa primeira de muitas participações. Amei conhecer a Letícia. É um prazer, nem preciso falar sobre você. Prazer dividir esse seu primeiro programa com você. E todo o sucesso do mundo. A gente tem certeza que já é sucesso, que você é maravilhosa, super talentosa. E o mundo é seu. Fico até emocionada. Agora vamos despedir. Agora vocês que me quebraram. Mas eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo esse nosso vídeo piloto, que seja o primeiro, que seja de muito sucesso, porque o GBA Esportes precisa, o nosso esporte também. Quanto mais gente debatendo sobre esse esporte incrível, melhor. É sempre bem-vindo e obrigada pela audiência.